Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 6h44, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de sexta-feira, aqui na Prever FM. Sexta-feira, dia da participação do prefeito municipal de Botucatu, Fábio Leite. Prefeito, bom dia, como vai? Bom dia, Márcio, tudo ótimo por aqui. Bom dia, André, bom dia, Ellen. Bom dia aos nossos ouvintes, nossos cidadãos de Botucatu. Um prazer estar aqui com vocês novamente na manhã dessa sexta-feira. Perfeito. Perfeito, prefeito. A Ellen dá risada quando eu falo isso. Hein? Esse é um trava-língua. Perfeito, prefeito. E logo cedo ainda, hein? Logo cedo, tá vendo? A primeira pergunta sempre é aquela, prefeito. Floriano Peixoto. A gente fala sempre da Floriano Peixoto. Eu acho que é o comentário nas redes sociais, sempre falando de Floriano Peixoto, né? Afinal de contas, mexe com o dia a dia da cidade e tudo mais. E esses dias a gente, em virtude até do asfaltamento, o trânsito aqui, principalmente na Major Mateus, teve que desviar lá em cima, na Brasil Assis, para o viaduto, enfim. Como é que está a situação hoje da Avenida Floriano Peixoto, prefeito? Márcio, estive ontem lá novamente com as equipes, né? Esse feriado nós estamos mobilizados não só na Floriano, como em outros locais da cidade. Daqui meia hora já inicio as reuniões no gabinete, hoje é um dia com os secretários, tratando assuntos aí internos da prefeitura. Mas a Floriano ontem, a gente no final do dia já fez inclusive a liberação do asfalto, né? As equipes seguem trabalhando, a nossa ideia realmente era ter entregue já nessa semana, como está acontecendo. Ontem a gente finalizava com as equipes de pavimentação a colocação daquelas faixas de segurança que a gente chama, né? Que são aquelas faixas mais elevadas, faixa de pedestres mais elevadas. A equipe da zeladoria, junto com a equipe de infraestrutura, finalizava a colocação dos bancos, das lixeiras, da parte de paisagismo, e também a última etapa de que se tinha, e ela deve se concluir entre hoje e amanhã, são aquelas rampas de acesso das calçadas. Inclusive nas redes sociais, acho que ontem ou anteontem, existe um grupo de comunicação Botucatu que insistentemente me ataca desde o dia 1º de janeiro por questões eleitorais e políticas e criticava tudo que foi feito na Floriano Peixoto por conta das rampas de acesso aos cadeirantes, às pessoas com mobilidade reduzida, e é lógico que isso estava previsto na obra, lógico que é a última etapa, porque você faz o acabamento exatamente junto com a parte de pintura, de guias, sinalização, etc. E foi isso que ontem também estava acontecendo. Então havia agora pela manhã, daqui mais ou menos uns 15, 20 minutos, eu devo passar por lá novamente com os responsáveis pela infraestrutura, pela zeladoria, mas uma obra que está sendo entregue, e de novo, importante a gente lembrar, Márcio, André, Ellen, nossos ouvintes, nós dividimos a revitalização, a recuperação da Floriano em 3 etapas. Essa é a primeira etapa, que vai da Secretaria de Saúde até a Borracharia do Alemão. Depois ingressamos, agora no início do ano, isso através de uma licitação, da Borracharia do Alemão até as imediações ali da nossa antiga rodoviária, aquele prédio inclusive que ruiu há algum tempo atrás, e depois a terceira e última etapa, que vai dali até o Teatro Municipal. Etapas essas que são sempre na sequência, todas elas por licitação, e a gente vai ter daí a revitalização completa da Floriano. O que vocês vão perceber, para concluir essa primeira pergunta, Márcio, é que inclusive o calçamento que vai ali próximo, chegando próximo a Prever, em frente ali à Secretaria de Saúde, também vai ser recuperado. Você tem um calçamento ali que foi feito no passado e está um pouco cedido, a gente também vai organizar tudo isso, mas a parte de asfalto, a parte de paisagismo, praticamente tudo concluído ontem, Márcio. Prefeito, bom dia. Com relação ao hospital do bairro, a gente chega à marca de 1.200 atendimentos, não sei se todos eles são cirurgias. Como é que está o andamento do hospital do bairro e quais são os próximos passos para esse equipamento, prefeito? Sim, André, são mais de 1.200 cirurgias, a gente chegou nessa marca na semana passada, exclusivamente os atendimentos feitos no Hospital do Bairro, eles se referem a cirurgias de pequena e média complexidade, lembrando, né, que há 6 semanas atrás, quando nós tivemos aqueles eventos em Botucatu, o Hospital do Bairro foi um dos equipamentos mais atingidos da nossa cidade, da nossa prefeitura. A ala 100, ela foi praticamente toda destruída em termos de telhado, redes de água, rede de esgoto, rede elétrica, e é uma recuperação que eu vou fazer com recursos do governo do estado, recursos esses que o nosso governador se comprometeu em nos enviar,
mas o hospital, apesar disso, segue. As 3 salas cirúrgicas não foram afetadas. As alas 200 e 300, apesar de afetadas, elas já foram recuperadas pela prefeitura. Então as cirurgias seguem acontecendo. E dentro do complexo do Hospital do Bairro, André, além do hospital, lógico, que é o equipamento principal, nós fizemos há mais ou menos 2, 3 meses toda a revitalização do centro de oftalmologia. Vocês se lembram, vocês inclusive repercutiram na Prever. E agora, na semana que vem, a gente entrega, já está pronto também, agora a fase final de montagem de longarina, de ajuste de equipamento, o centro de raio-x revitalizado e com a capacidade agora dobrada, né? Nós temos agora 2 equipamentos, um outro equipamento que chegou em Botucatu, um dos equipamentos mais novos que existem desse fabricante em termos de tecnologia. Então, na semana que vem, essa parte do raio-x também fica resolvida, e aí a gente vai, junto com essa revitalização, com essa recuperação da ala 100, fazer a montagem da nossa unidade de saúde de urgência e emergência, ali no Hospital do Bairro, onde antigamente operava o pronto-socorro infantil. A gente vai ter, e vocês também já repercutiram essa informação, a gente vai ter ali uma nova unidade de urgência e emergência, atendendo toda a região norte. A nossa previsão era que isso acontecesse agora, no dia 20 de dezembro, mas por conta de toda essa questão que aconteceu com a ala 100, principalmente aí por conta dos ventos, nós vamos postergar isso por início do ano, porque a gente vai aproveitar a mesma licitação e a mesma inserção no hospital para fazer a colocação desse equipamento de urgência e emergência, André. O raio-x, prefeito, é um equipamento bastante esperado, né? Porque ele vai integrar com as unidades de saúde. Como é que vai ser o funcionamento desse equipamento? Então, André, ali, esse raio-x, ele tem 2 objetivos. E por isso que a capacidade dele foi dobrada. Ele tem o primeiro objetivo, que é fazer o atendimento de raio-x para as necessidades das cirurgias eletivas ali do próprio hospital. E também é o equipamento, né, o serviço de raio-x do agendamento que a gente tem das unidades de saúde. Então, quando o munícipe, quando o cidadão de Botucatu passa por uma unidade de saúde e no seu tratamento é necessário a questão do raio-x, é para essa ala, é para esse setor que ele é direcionado. Lembrando que todas as unidades de saúde de urgência e emergência, então isso já acontece com o nosso pronto-socorro adulto e vai acontecer com as outras 3 unidades que eu estou montando, uma na região norte, como eu disse, no Hospital do Bairro, uma na região leste, próximo à Coab 4, e uma na região oeste, ali nas imediações da unidade de saúde que nós estamos construindo do Vida Nova. Todas elas também contarão com raio-x para suas atividades de urgência e emergência. Então esse equipamento ele atende, ou esse serviço ele atende, esse específico, ou a necessidade do próprio hospital e também essa demanda mais preventiva, mais da saúde da família, que é originária, que é referenciada nas nossas unidades de saúde. E a unidade de saúde da família, desde ontem no Lava Pés, né, prefeito, passou a atender também no pronto atendimento? Também, Márcio. Dentro dessa organização de horários, né, dentro dessa organização do atendimento, vocês vão se lembrar que há 2 semanas mais ou menos eu comentei com vocês de que a gente está trabalhando já desde o início do ano, o André acompanhou isso muito de perto, nas questões do pronto-socorro adulto. Então, recentemente, colocamos no pronto-socorro adulto um laboratório, o que fez com que o tempo de atendimento dos exames, que levava de 3 a 5 horas, caísse para 40 minutos. Agora, no dia 1º de dezembro, a gente substitui toda a estrutura de mão de obra médica do pronto-socorro para que a gente tenha a qualidade de mão de obra médica, mas também o conceito de produtividade, de tempo de atendimento. Então, esse contrato que a gente fez uma licitação contém, assim como o laboratório, compromissos das empresas em termos de atendimento, de velocidade, de trato, né, de horários, respeitar a forma e o tempo que o cidadão, o paciente vai aguardar no pronto-socorro. E aí, dentro de toda essa estratégia, além da montagem das outras 3 unidades, como eu falei, região norte, leste e oeste, a gente também tem essa reorganização e essa mudança, né, da unidade do Lava Pés, ou desse estendimento de horário da unidade do Lava Pés, também faz parte dessa estratégia, Márcio. Prefeito, para a gente finalizar, esse mês de novembro é o mês em que se paga o 13º, e Botucatu tem aí uma folha considerável, né? Então é esperado uma inserção monetária no mercado de Botucatu por conta do 13º dos servidores municipais. Isso todo ano tem essa expectativa. Como é que será esse ano a questão do 13º aos servidores, prefeito?
Bom, esse é um spoiler, então, que eu vou em primeira mão dar para vocês aí, André. Como você sabe, fui secretário da Fazenda na gestão do ex-prefeito Pardini, e a gente nos últimos anos tinha essa organização, essa estratégia de concentrar, né, as remunerações de final de ano sempre uma seguida da outra, né? O pagamento do salário, o pagamento do 13º de forma integral, numa única parcela, e também o vale em dobro, né, dos servidores públicos municipais. E exatamente isso, ou dessa forma que vai acontecer nesse ano, não vai ser diferente. Então a gente agora, na virada de novembro para dezembro, nós teremos, né, esses 3 dias com esse formato que eu acabei de comentar contigo. O pagamento dos salários, que acontece normalmente até o penúltimo dia, dia útil do mês, depois o vale dobrado e depois também o 13º integral. Esse ano não vai ser diferente. Estive com as equipes da Fazenda na última segunda ou terça-feira, não me recordo, e hoje novamente, já montando essa programação para a gente seguir mais uma vez com essa programação, André. Eu não sei se o prefeito tem de cabeça, mas o que gira em torno disso de montante financeiro, porque é o que eu falei, né? É esperado pelo comércio, né? As pessoas esperam essa injeção monetária no município. O senhor lembra de cabeça mais ou menos quanto gira a folha de pagamento? André, a dimensão são dezenas de milhões de reais. Me comprometo em te passar na próxima entrevista o número exato, que é isso que a gente fecha hoje, né? A folha, como a gente fala, o fechamento do processamento, ou pelo menos da indicação do processamento da folha, mas são dezenas de milhões de reais. E não é força de expressão, não, porque, como eu falei, você tem toda a massa salarial do funcionalismo público, que acontece até o último dia do mês. Aí você tem mais uma massa dessa salarial, porque a gente paga o 13º de forma integral. E depois o vale dobrado, que a gente fala, que é como se fosse o 13º no vale, né? A expressão que a gente usa na prefeitura é o valinho dobrado. Então, esse montante de recursos, na sua imensa maioria, a circulação se dá em Botucatu, né? Nós estamos falando de um quadro de funcionalismo da ordem de 3.500, 3.600 servidores, entre servidores ativos, inativos e pensionistas, né? Então a gente está falando de um volume realmente considerável de dezenas de milhões de reais, que sem dúvida nenhuma, na sua grande parte, é injetado no nosso comércio, injetado na nossa cidade, André. Só para lembrar os empregadores que esse ano o último dia útil do mês é 28 de novembro, é uma sexta-feira. Então não esquecer que vou fazer o pagamento no dia 30, cai no domingo, então ele deve ser antecipado para o dia 28 de novembro, só um lembrete aqui, Márcio. Prefeito, para a gente encerrar agora, eu estive no último final de semana lá na Feira do Verde, lá no Parque Municipal, e eu percebi, e não é de hoje, na antiga administração já acontecia isso, que o calçamento na lateral ali, na subida, né, ou na descida ali do parque, na lateral do Parque Municipal, aqueles tijolinhos que tem um nome que o André sabe. Piso intertravado. O piso intertravado continua com desnível, muitos fora do lugar, causando inclusive uma preocupação de algumas pessoas assim na idade do Márcio, um pouco mais, né? Já os idosos, que podem realmente cair ali e tal. E isso vem desde de antiga, da gestão do prefeito Pardini. Eu me lembro disso, de ter ido também no Parque Municipal. Isso continua. Tem jeito de arrumar aquilo, prefeito? Tem sim, Márcio. Eu até, inclusive, agradeço vocês da Prever. Na semana passada, logo depois da Feira do Verde, eu recebi do André, inclusive, algumas fotos detalhando essa situação. A nossa equipe, como você disse, a gente usa essa tecnologia, né? Esse tipo de pavimento, vamos chamar assim, que é o paver ou o intertravado. Essas equipes que hoje estão ali na Floriano, que são alguns especialistas que a gente tem nesse tipo de colocação, estão mobilizados na Floriano, terminando essa parte do calçamento. Eu acredito que entre a parte ali das calçadas da Secretaria de Saúde e os bolsões de estacionamentos que a gente está concluindo na Floriano, eu acredito que ainda na virada de novembro para dezembro a gente consiga concluir. Então vamos dizer assim, de ordem de grandeza, já no início do ano, já no início de janeiro, a gente mobiliza essas equipes ali para a região e refaz todo esse pavimento, né? Eu estive na Feira do Verde também, na sexta-feira, na abertura. Aliás, queria deixar um abraço aqui às equipes de comunicação, às equipes da agricultura, às equipes do meio ambiente. A feira foi muito bem organizada, muito bacana. Conversei com todos os lojistas, os representantes que ali estavam, espaços que a prefeitura abriu de forma gratuita, não só para as atividades ambientais, culturais, turísticas,
mas também para o comércio local, artesanato, a própria parte de paisagismo, né? E de forma gratuita, através de um cadastro, esses comerciantes, esses lojistas puderam ali participar e elogiaram muito a estrutura da festa. Mas você tem razão, esse ao redor, esse entorno do Parque Municipal, ele precisa ser revisto e já está na nossa lista de prioridades, Márcio. Ok, prefeito, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, uma excelente sexta-feira, bom final de semana e até a semana que vem, prefeito. Eu que agradeço a todos vocês pela oportunidade, daqui mais ou menos uns 20 minutos na prefeitura com os secretários, então se qualquer demanda chegar aí até o final do programa, pode nos passar, que estarei reunido aí com um grupo de secretários tratando essas questões de Botucatu. Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade, por essa prestação de serviço maravilhosa, ótima sexta-feira, um abençoado final de semana, e não se esqueçam que na semana que vem, dia 29, a gente lança o nosso Natal, a gente tem o acendimento das luzes, acompanhei a entrevista da Roberta, a entrevista da própria Cíntia da comunicação aí com vocês na Prevê. Então a gente se vê na semana que vem. Um abraço a todos, um abençoado final de semana. Você ouviu Primeiro Jornal Prevê FM.